das irmãs irmã muito querida, irmã Ana Andrade. Ela é natural da Madeira, foi lá que se converteu ao Senhor, ouviu o Evangelho e depois veio para o continente e no tempo do irmão Costa, creio eu, logo a seguir veio para o continente e aqui tem estado desde aí já longos anos que eu a conheço cá, 26 anos que está aqui no continente e tem servido ao Senhor, tem sido uma irmã dedicada, agora está no Lar Esperança e está dando ali o seu contributo dia após dia. Portanto, uma irmã que tem servido ao Senhor com dedicação, com todo o empenho. Graças a Deus. Damos graças a Deus por mulheres como a irmã Ana. Muito bem, eu vou-lhe fazer algumas perguntas que a irmã com certeza vai responder conforme aquilo que está no seu coração e que aconteceu na sua vida. Que idade tinha quando a irmã se converteu? 48 anos. 48 anos. Então estava quase no meio da idade ainda, não é? Da sua idade. Porque agora não lhe vou perguntar que idade tem. É um pouquinho delicado para as senhoras. Muito bem. E a irmã, onde a irmã morava? Era lá nos Açores? No Funchal. Muito bem. Nos Açores, meu Deus. Na Madeira. Não faz mal. Aqui os Açores fica mesmo longe da Madeira. Fica longe? Fica bastante longe. Muito bem. Mas para nós, que não fomos nem à Madeira, nem aos Açores, fica à mesma distância. Muito bem. O que é que fazia e qual era a sua ligação religiosa ou a sua fé? Onde praticava a sua fé ou onde estava ligada? Eu, quando aceitei Jesus, eu tinha 48 anos e nessa altura foi uma altura muito difícil para mim, que eu estava a sofrer mesmo muito, porque o Senhor tinha levado o meu menino, meu menino, com 10 aninhos, num domingo. E 10 aninhos. E na terça-feira a seguir eu saí da minha casa para ir comprar pão, que a porta do pão ficava mesmo à frente da minha porta. Eu estava a atravessar aquela rua, quando depois aparece um senhor a me chamar de longe, Dona Ana. Eu olhei para trás, vi aquele senhor muito bem vestido, muita coisa, e eu fiquei ali numa estátua esperando para ver o que é que ele ia me dizer. Afinal, ele trazia-me boas novas. E então veio-me dar parabéns do meu menino e falou de mim, de Jesus, e perguntou-me se na quarta-feira eu queria ir à congregação, ouvir a palavra de Deus, que ia ser muito bom para mim. E eu aceitei. Ele disse-me onde era, ficava mesmo quase ao pé da minha porta e eu não sabia. E fui. Às vezes há coisas boas que estão mesmo perto da nossa casa e a gente não sabe, não é? Eu ouvia cantar tão alto e eu julgava que aquilo era a televisão das vizinhas, dos vizinhos por ali e era mesmo a congregação que estava ali. E então nessa altura, quando o pastor estava a pregar o Evangelho, foi na 1 de Coríntios, capítulo 15, e quando ele começou a pregar nos últimos 3 ou 4 versículos dessa mesma palavra, eu já não me lembro bem a palavra, mas essa palavra tocou-me profundamente no meu coração e eu aceitei logo Jesus nesse dia. Graças a Deus. Então era alguém que estava carecida de ter um encontro com Jesus, mudar. Mas eu sei que a irmã, antes de ter essa oportunidade de ouvir o Evangelho, então viveu uma vida antes. Tinha 48 anos, tinha que ter vivido uma boa parte da vida sem conhecer Jesus. Qual era a sua relação com religião ou alguma coisa assim relacionada com Deus? Eu ouvia falar na minha casa, nos meus pais, Deus. Meu pai que tinha muito respeito, e quando se falava em Deus, havia de haver muito respeito. Mas eu não sabia o que era o Deus que meu pai estava a falar.
e nunca tive conhecimento o que era Jesus na minha vida. Sim. E nessa altura eu saí da minha casa com 14 anos. E foi para onde? E fui para um colégio de freiras. Ah, sim. Sim, estive num colégio de freiras e então lá estive lá 14 anos, saí com 28 anos. Parece que não foi tudo em vão, porque eu aprendi a trabalhar, aprendi a enfermagem, foi lá que eu aprendi a enfermagem. Enfim, aprendi muita coisa lá, mas de Deus eu não tinha nada, porque nós levámos para lá, quando eu fui para o colégio, levei o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que era obrigatório levar. Mas o Antigo Testamento era guardado, nós não podíamos ler o Antigo Testamento enquanto nós não fizermos a profissão, a única profissão. Profissão. Sim, profissão. E então, profissão de fé, mais ou menos assim. Sim, sim. E então, agora, coisa, e nessa altura, eu já fui passando os anos, e eu estava no noviciado. No noviciado era quando se recebia já o hábito branco, onde se aprendia a enfermagem, aprendia-se piano, aprendia-se música. Depois desse aí, era na altura que era para eu fazer a profissão, a última profissão que me faltava, que era receber a aliança. Mas então, depois de fazer isso, tornava-se freira, não é assim? Sim, só faltava receber o anel. Já tinha o hábito branco. Tinha o hábito branco e passava-se 2 anos, quase que sempre, dentro daquele noviciado, chamavam noviciado como a vice-mestra. E então, quando depois chegou a altura para esses, antes de fazer antes eu um dia eu era encarregada da congregação da igreja, de lá, que levava 600 pessoas, era grande, mas eu não trabalhava sozinha, tinha que levar 3 meninas comigo para elas me ajudar a trabalhar. E um dia eu acabei de enfeitar o altar e o altar tinha 24 castiçais, eram 12 de cada lado. E depois de eu acabar o trabalho, eu disse às meninas que elas fossem agora para o seu lugar e que eu queria ficar lá um pouco. E fui para o fundo da igreja. E lá no fundo da igreja eu estava a mirar aquele altar, porque não podia ter flores que eu tocasse nas velas. Quando eu fosse acender, depois podia pegar nas flores, assim, qualquer coisa. E eu estava a mirar o altar para ver se estava tudo bem. Depois, nessa altura, eu senti uma grande alegria dentro de mim. E pensei, bem, ainda bem que está tudo bem. Depois, eu estava ali ainda a mirar aquele trabalho, quando depois eu senti uma voz que disse, sai daí, que isso não é o teu lugar. E eu olhei para toda a parte, onde havia portas, para ver se era alguém que estava a falar. Eu não ouvi ninguém. Mas eu, como não conhecia profundamente Jesus, eu não soube discernir que era Jesus que me estava falando. Mas na semana seguinte aconteceu o mesmo. Eu ouvi a mesma palavra, a mesma coisa. E então, quando eu ouvi aquela palavra, eu disse, Senhor, saí-me isto de repente, e disse, Senhor, tu me estás falando para eu ir para a casa dos meus pais, mas então como é que eu vou te servir? Pois. E ali fiquei. E eu depois nunca disse nada às freiras, eu nunca descobri isto. Mas depois, quando veio a boa mãe falar, eu estava, não sei que freguesia era, trabalhando, tinha saído já daquela coisa da igreja, tinha ido para longe trabalhar, e quando depois a boa mãe apareceu lá me falando que eu queria fazer, no domingo a seguir, que eu queria fazer a tal profissão. E eu respondi à boa mãe que não. Boa mãe? Era uma freira responsável. Era responsável, chamava-se boa mãe. E eu disse que não fazia essa profissão, porque eu estava achando que nem tinha vocação. Mas não disse o porquê. Eu disse que não tinha vocação. Quer dizer que nessa altura
já entendeu que Deus estava sim, querendo Deus já chamar estava-me chamando, para outra coisa. Sim, estava a compreender que não era que eu, em 14 anos, quando eu tinha 14 anos, ia querer ir para um lugar para servir a Jesus, mas eu não sabia o que era servir a Jesus. Sim, mas nessa altura, quando o Senhor falou, eu já fiquei a compreender que Jesus nem queria que eu ficasse ali naquele lugar. E então foi quando depois a boa mãe começou muito raivosa em cima de mim, eu sempre calada, chamou o bispo para testificar ao bispo. É a boca seca. Um bocadinho de água, alguém traga um bocadinho de água, por favor. E então veio o senhor bispo, ele quis falar comigo em particular, ele começou a falar comigo e eu disse que não tinha vocação e não contei o que era. Eu disse que não tinha vocação para ficar ali aqui me embora com os meus pais. E ele disse que achava muito bem. Deu-lhe toda a razão, ele deu-me toda a razão. E eu pensei que logo começasse a conferência lá que eu queria sair, mas não, eu tive que esperar mais 3 anos. Mesmo assim, dando autorização, achando bem, ainda teve que esperar, tinha que esperar mais 3 anos. 3 anos para então sair, era para ficar ali em provação. E todas as semanas eu era repreendida, mas eu tinha o diabo em mim, dizia ela. A boa mãe. A boa mãe. Dizia que tinha o diabo. E então foi quando eu fui-me embora para a casa dos meus pais. Em casa dos meus pais fiquei poucos dias, comecei logo a trabalhar no consultório. Mas nunca ninguém me falou de Jesus. Até aos 48 anos? Até aos 48 anos, nunca na coisa. Diga-me, nesse tempo, mesmo estando envolvida com religião, estando se dedicando para ser freira, qual era o conceito que tinha de Deus? Ou tinha a certeza da salvação? Não, algo eu assim? nem tinha certeza nenhuma da salvação, porque eles nunca falaram da salvação. Falavam que Jesus tinha morrido numa cruz para perdão dos nossos pecados e essa coisa mais, e não, eu não tinha conhecimento que ia com Jesus, que tenho uma... Ok, obrigado. Desculpa. Foi um intervalozinho para beber água. Graças a Deus. Os irmãos são servidos também, beber um bocadinho. Graças a Deus. Os irmãos estão gostando de ouvir? Querem continuar? Amém. Graças a Deus. Então, estamos a falar acerca da certeza da salvação. Sim, não tinha nenhuma certeza de salvação. Eu ia à igreja só por um dever. O meu pai dizia-me sempre... Por tradição, por os pais influenciarem para ir... Quando eu fui trabalhar para o Funchal, o meu pai disse: filha, vê lá se tu vais envergonhar o pai e nunca te esqueças de ir à igreja. E eu ia por uma obrigação. A irmã esteve lá na igreja. Eu, por exemplo, não estive. Eu nunca pertenci à igreja católica. De manhã, quando eu era pequenino, lembro-me de uma vez ter ido à igreja católica, numas festas que havia em Algesur, onde eu morava. E lembro-me de entrar na igreja, assim, mas nunca fiz parte lá da igreja. A minha mãe, até se converter, costumava ir. A minha pergunta é o seguinte: a irmã que esteve lá acha que as pessoas que professam a religião católica, elas conhecem, porque pode haver outras pessoas que tenham outras convicções, mas conhece, acha que elas têm conhecimento da salvação? Eu acho que não. Com quem partilhou, com quem conviveu, não. Nunca lhe falaram em nada disso? Não. Nem lendo a palavra de Deus sobre a salvação, alguma coisa assim? Pois a palavra de Deus era lida só o Novo Testamento, era só na hora da missa, que o padre lia e a gente acompanhava aquela leitura e nada mais. Lia-se eram outros livros de São José, a vida de São José, a vida da Maria Madalena, enfim, livros assim e mais nada. Pois. Portanto, até aos 48 anos, viveu sem
ter a certeza da sua salvação. Sim. Então, o que aconteceu nesse dia, que esse homem que lhe falou, cumprimentou, e foi à igreja, então aí se abriu alguma coisa, quer dizer, Sim. o Novo Testamento estava sendo lido, explicado, e então percebeu, entendeu, compreendeu algo diferente. Sim. E Foi nesse quando dia eu aceitou senti- Jesus Eu aceitei Jesus, eu senti uma alegria muito grande dentro de mim, e eu depois comecei quase logo a trabalhar e a evangelizar juntamente com os jovens. Eu não sabia nada ainda, mas eu ia lá com Mas já eles. podia falar o que E sabia. já ia, sim. Graças a Deus. Na verdade, há uma grande mudança, uma grande É, diferença uma grande, de religião para quando nós conhecemos Jesus Cristo. Faz toda a diferença, não faz? Faz uma grande diferença. Uma grande diferença. Porque a religião tem métodos, tem deveres, tem aquelas coisas que temos que a pessoa cumprir, deve cumprir. Quase que trabalhamos, mas trabalhamos só para agradar aos superiores e nada mais. Pois. É. E as pessoas talvez pensem, por fazer isso, ganham Que o céu. Vão ganhar o céu. Trabalham para se salvarem. Não é assim? Confessando todas as semanas os nossos pecados. Pois. Confessando e para poder participar da Sagrada da Comunhão e mais nada. Pois. Muito bem. Não Graças a tive Deus. nada. Depois que aceitou Jesus, portanto, algo mudou, algo se abriu, Sim. um novo caminho, um novo modo de vida. O que é que começou a acontecer? Teve algumas dificuldades, algumas lutas, algumas dificuldades que surgiram também por essa altura, que às vezes há coisas que se levantam para impedir Sim, que a não, pessoa siga. não tive. Só a única perseguição que eu tive, que eu digo que a perseguição, foi já aqui no Algarve. Aqui no Algarve, Sim, aqui no Algarve. vejam bem, Embora os algarvios. eu assistisse aos cultos, não podia deixar os cultos, eu tinha sempre uma amizade para os cultos. Mas quando eu comecei a deixar aqui os cultos da semana, foi quando eu fui para o lar. Eu, no princípio ainda se assistia aos cultos da semana, depois isso foi tirado, e nessa altura eu senti muita falta daqueles dias dos cultos da oração. Mas depois eu fui andando e não sei, eu fui andando, fui esfriando, e eu via que estava diferente, eu não tinha já aquele gozo de falar com o Senhor como devia de ser, enfim. Mas depois, quando eu vi que parecia que estava mesmo enterrada, parecia que já estava mesmo no lodo, e parecia que também que o pastor que me estava vendo que eu não estava bem espiritualmente, é verdade, e o pastor aqui a fazer a sua pregação, e eu dizia, só para mim, Falava só para a irmã, não é? E dizia, mas então afinal o pastor só está a falar para mim, como é que pode ser uma coisa desta? Então sou eu a que preciso. E fazia-me uma confusão nessa altura, porque eu não estava bem espiritualmente, a verdade é essa. Porque uma vez que se deixa de orar na igreja, a nossa fé vai descaindo. E eu tinha descaído muito. E para me levantar foi muito difícil. Para me levantar foi quando naquela altura que tirei todos os comprimidos que eu tomava e fiz um compromisso com o Senhor, se Ele me ajudasse a tirar os comprimidos e eu poder dormir e descansar, eu não esqueci o que é que disse ao Senhor, que eu tomava um compromisso com o Senhor de ter um tempo destinado só para ler a palavra de Deus sozinha e ter comunhão com o Senhor. E eu sei que o Senhor me ajudou nessa altura de tirar os medicamentos, porque não foi fácil. Eu nunca disse nada a ninguém, mas ficava aquilo tudo para mim. Nunca disse nada a ninguém, mas
sentia-se muito mal tirando os comprimidos, parecia que era uma pessoa drogada sem os comprimidos. E aí foi com quando os comprimidos, ou sem os comprimidos? Sem os comprimidos. Quando eu tirei os comprimidos todos. Sim. E comprei a coisa, e fiz aquele compromisso com o Senhor e comecei a lutar. Aí tive uma grande luta. E começava a falar ao Senhor, mas o Senhor não parecia que o Senhor que não me ouvia, ele não me respondia. Às vezes eu pedia ao Senhor, deixa-me ler uma palavra que possa consolar o meu coração. Mas às vezes encontrava, às vezes não encontrava, e foi uma luta muito grande. E como é que foi o desfecho da luta? Eu depois da luta foi num dia que eu, num sábado, já fui este ano, 2013. Sim. Em 2013. Eu tinha tido aquele encontro com o Senhor no sábado, tinha lido a palavra, tinha orado, buscar a presença do Senhor, eu estava alegre e feliz, e pedi ao Senhor, Senhor, tu vais-me dar, falta-me tu me dares ousadia para eu abrir a minha boca na congregação, para eu poder orar. Não é que eu queira mostrar a minha voz, mas é para que a minha oração possa subir até o trono da tua graça, porque é tudo para a tua glória. Eu sei lá o que eu disse ao Senhor. Eu sei que deitei-me e dormi sossegadamente. Amém. Dormi. Quando eu fui me levantar, a pôr os pés no chão para me levantar, eu não podia andar, eu tinha o corpo todo a tremer, eu tinha dores no meu corpo que eu não sabia aquilo de onde vinha. E eu dizia, não, eu sentava-me na cama e dizia, não, mas eu vou ao culto. Fez aquele lugar da bênção, eu vou ao culto. Não, eu levantava e não podia, andei de um lado para o outro, de um lado para o outro, fui-me vestindo, fui-me lavando, fui-me arranjando. Quando chegou a hora, eu disse assim, agora, Senhor, eu agora vou descer as escadas. Eu vou-me agarrar ao corrimão, eu vou descer as escadas e vou à congregação. E eu desci a escada, até parece que o Senhor me ajudou nas minhas pernas. Eu desci, vim para a carrinha, isto foi de manhã, vim para a carrinha, tudo bem. E quando cheguei aqui à igreja, tudo bem. Parecia que já não tinha nada. E quando depois foi na adoração, nos cânticos da adoração, eu senti a presença do Senhor. Eu senti-me alegre e feliz. E eu fui-me embora para casa. Almocei, normal. Quando acabei de almoçar, eu disse às empregadas, meninas, eu vou-me deitar um pouco, porque de tarde eu vou ao culto. Elas disseram que sim. E eu fui, deitei-me, mas não dormi. Estive sempre com coisa a falar com o Senhor, sempre ali coisa. Nada no corpo, não tinha nada no corpo. Quando eu me levanto através da cama, através das mesmas dores, ainda é pior. O meu corpo que não podia andar. Eu disse, mas eu vou ao culto. E eu também vir ao culto. Foi uma boa ideia. E eu creio que quando eu vim, que isto foi uma grande experiência para mim. O Senhor estava-me a provar se realmente eu ficava em casa ou se vinha ao culto. E eu penso que isto foi uma provação. Aos sintomas, ou se vinha aqui para alcançar vitória. E quando depois eu vim de tarde, e de tarde então fui pior. Quando eu me meti dentro da carrinha, ainda foi pior. Quando o jovem chegou para abrir a carrinha, e eu disse... eu parecia que esta parte do coração, do peito que me abria, parecia que me afogava, ficava sem ar. E eu disse, Sérgio, abre-me a porta, que eu quero descer aqui à porta. E dei um pulo e saí. E para respirar, depois o rapaz disse-me, não é melhor ficar em casa? Eu disse, não, eu vou ao culto. Amém, glória a Deus. E meti-me na carrinha, vinha para o caminho e eu pensei... Eu vinha a pensar que a carrinha que nunca mais chegava ao seu destino. E eu disse... É assim, o tempo, quando nós não nos sentimos bem, parece muito comprido, não é? É por isso que é bom andarmos felizes e abençoados no Senhor. Parece que o tempo corre mais depressa. É verdade. Então eu disse na carrinha, Sérgio, vê se tu paras em algum lugar para que eu possa tomar o café, que pode ser que me levante estas forças, que eu não tenho forças nenhumas, como é que eu vou para o culto? Ele vai lá, lembrou o salão aqui embaixo, e disse, então tu podes me levar lá? Ele disse que sim, e levou-me até lá.
deram-me um café, e eu tomei o café, mas não senti diferença nenhuma. Eles não esperaram por mim, e eu fui subir as escadas, mas eu como que estou a subir as escadas. Depois, quando ouvi uma voz atrás de mim, era o João. O João, o filho do irmão... João Dias. Não, o filho... É o João Dias. É o João Dias. E ele disse, irmã, está gostando muito a subir. Eu disse, é verdade, mas eu vou chegar lá cedo. E fui uma grande dificuldade para chegar ao fim da escada. Quando eu cheguei ao fim da escada, eu disse, graças a Deus que já cheguei aqui. Agora eu... Amém. Mas quando eu Desculpe só. Alguns jovens estão-se a rir. Alguns jovens estão-se a rir. Mas eles não têm a idade que a irmã tem. Para saber que ao fim das escadas, o crente dá graças a Deus que chegou até ali. Mas o tempo dele já há de chegar lá, se Deus o permitir. Vai chegar, não falta muito. Mas muito quando eu cheguei às escadas, comecei a andar para ali. Quando eu cheguei ali àquela porta, parece que foi um vento que passou assim da minha frente. Aquilo passou tudo de mim, passou assim um vento em mim. Isso já estava aqui no culto? Já estava. No culto? Sim. Durante o culto? Sim. Eu cheguei, o culto ainda não tinha começado. Sim. Fui na e parte foi da aí tarde, aqui já? Na parte da tarde, sim. Quando depois já entrei sem dificuldade nenhuma. Graças a Deus. E muito alegre, muito feliz. E começava a beijar a irmã Lucinda, que estava ao meu lado, e, enfim, parecia uma louca, e depois a cantar os cantos e tudo. Valeu a pena persistir em vir ao culto. E isto é uma boa lição para qualquer um de nós, porque o lugar do culto é o lugar onde o Senhor está, sua presença, para ajudar e abençoar cada filho seu. Amém? O lugar do culto é o lugar de vitória. Quando nós vimos com essa fé, nos deslocamos à casa do Senhor com essa fé, mesmo com as nossas dificuldades, Deus vai nos abençoar. Amém. Honra a fé de cada um dos seus filhos. Deus honra a nossa fé. Nós às vezes estamos mal, ou podemos estar mal em casa, podemos estar um pouco aflitos, mas se nós viermos com um espírito de fé nos acompanhando, ao chegar aqui, ao começar a buscar a Deus, a bênção de Deus vai nos libertar e dar vitória. E depois ainda aconteceu outra. Eu aqui fui muito abençoada. Temos que ser breves agora. Sim, senti muito a presença do Senhor, mas eu não me lembrei de uma coisa que eu estava precisando. Depois de eu chegar a casa, depois de eu estar deitada, veio-me logo à minha mente e disse, então, Senhor, tu encheste-me com o teu Espírito Santo, mas então não renovaste as minhas línguas, porque eu tinha deixado. Deixar de falar em outras línguas. Isso. E eu disse, Senhor, mas então tu não renovaste as minhas línguas. E depois fiquei, não sei mais o que falei com o Senhor, fiquei, no domingo, levei 8 dias, assim sempre muito alegre, muito feliz, não aconteceu nada, e no domingo a seguir, e então, eu quando cheguei aqui, eu vinha mesmo muito alegre de casa, e eu fui cumprimentar a irmã Encarnação, que ela estava ali sentada e ainda não tinha começado o culto, e fui lá cumprimentar, e ela disse, a irmã está muito contente. Eu disse, estou muito contente com isso, senhora. E depois ela disse, não quer ficar ao pé de mim? Eu disse, pois, e o seu marido? Ela disse, não se importa com o marido nesse dia estava de porteiro. Quer ficar ao pé de mim? Fique. Eu depois, quando começou a adoração, estava eu a adorar ao Senhor e ela, e eu não dei preço, que não tinha saído, que tinha ido orar a alguém, tinha orado com uma pessoa. E eu fiquei sempre a adorar o Senhor, não estava vendo ninguém, nem coisa. Mas quando a irmã chegou, a irmã abraçou-me e começou também a adorar o Senhor, e eu continuei sempre a adorar o Senhor. E então foi nesse momento que o Senhor foi renovada, as línguas. Renovada. A comunhão com outros irmãos também nos ajuda a renovar a vida espiritual. Amém. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo sobre a cabeça que desce sobre a barba até a orla dos vestidos. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Graças a Deus, graças a Deus. Muito bem,
O que é que a irmã quer dizer para aquelas pessoas mais novas, talvez? Como é que elas acham que devas incentivar a seguir o Senhor Jesus? Nós não estamos seguindo uma religião, pois não? Não. Nós estamos seguindo um Senhor. Estamos Senhor. seguindo uma pessoa maravilhosa que é Jesus Cristo. Amém. Isso faz toda a diferença. Qual é o conselho que quero dar para os irmãos? Eu não sei. Eu quero dizer, irmãos, que não há coisa mais boa, mais bonita que aceitar Jesus no nosso coração. E eu creio que se a gente, se formos fiéis, venha lutas, venha o que vier à nossa vida, mas se nós ficarmos firmes, como o irmão há pouco disse, firmes em vir à casa do Senhor, nós vamos sentir que o Senhor nos vai abençoar e nos vai dirigir em todas as coisas. Graças a Deus. E se alguém estiver aqui que ainda não aceitou Jesus, qual é o conselho que lhe dá? É que se estiver aqui alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, faça hoje mesmo, que é a coisa mais maravilhosa que pode ter na sua vida. Chame por Jesus, porque Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados, e é o único que nos pode aliviar na hora da dor, na hora da aflição. O Senhor está sempre conosco. Aceite Jesus no seu coração, mesmo Amém. hoje, e seja Graças fiel em todos os dias da sua vida. Amém. Graças a Deus. Irmã Ana, então se hoje Jesus viesse, ou se a vida terminasse, tem a certeza que iria para o céu, para junto do Senhor Jesus? Diga ao micro. Eu tenho Tenho a certeza. Tenho a certeza. Alguém lhe disse para dizer isso? Não. Diz isso por si mesmo. Sim. Por convicção própria. Sim. Amém. Ninguém me disse. Os crentes não precisam de ninguém dizer para eles dizerem isso, porque eles sabem o que é que devem dizer. Eles têm convicções próprias. Nós não falamos nada no sentido do que ela devia dizer. Só lhe disse as perguntas que lhe ia fazer. As respostas são dela. As perguntas são minhas, mas as respostas são dela. Por isso, não foi nada combinado o que é que ela devia dizer. Então, o que ela disse foi espontaneamente da experiência da vida dela. E é isso que nós devemos contar sempre às outras pessoas. É a experiência da nossa vida, o que Jesus é para nós, o que Ele fez em nós, a mudança que houve na nossa vida. Devemos dar testemunho para as outras pessoas, porque as outras pessoas não sabem que nós aqui não somos propriamente uma religião. Nós somos seguidores do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes as pessoas nos confundem com outra religião qualquer. É mais uma religião. Mas não é isso que acontece. Nós encontramos Jesus, aquele que há 2000 anos morreu na cruz, ressuscitou, foi para o céu e está chegando o dia da sua vinda. Até lá, nós, igreja, devemos ir dando testemunho daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele é para nós, para as outras pessoas. Deus abençoe, obrigado, continue fiel. A Bíblia diz, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. A Débora Araújo tem um canto para cantar. Então, faz favor de